Boa noite a todos. Em tudo que faço, faço com e por amor. O céu está em tudo. É imprescindível saber senti-lo em toda parte. É o nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida de Loeste. Livro dos Espíritos. É a última pergunta sobre o politeísmo. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não teriam contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porque chamam Deus a tudo que é sobre-humano. Os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. E aqui é uma nota de Kardec. A palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, deram eles a esses seres o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. É uma questão puramente de palavras, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os que vemos dotados, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles tem se perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas, sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Hoje lemos obras póstumas e estamos naquela questão das expiações coletivas. Vamos para mais um pedaço aqui do capítulo. Quem quer que desça ao âmago dos princípios do espiritismo filosófico, que considere os horizontes que ele desvenda, as ideias a que dá origem e os sentimentos que desenvolvem, não duvidará
da parte preponderante que há de ter na regeneração, pois que precisamente pelas forças das coisas ele conduz ao objetivo a que a humanidade aspira, ao reino da justiça, pela extinção dos abusos que lhes têm obstado ao progresso e pela moralização das massas. Se os que sonham com a restauração do passado não entendessem assim, não se aferrariam tanto a esse sonho, deixá-lo-iam morrer tranquilamente, como tem sucedido a muitas utopias. Isto por si só devera dar que pensar a certos zombadores. Deveria dar o que pensar a certos zombadores, fazendo-os ponderar que talvez haja aí alguma coisa mais séria do que imaginam. Mas há pessoas que de tudo riem, que ririam mesmo de Deus se o vissem na terra. Também há os que têm medo de que aos seus olhos se apresente a alma que se obstinam em negar. Qualquer que seja a influência que um dia o Espiritismo chegue a exercer sobre as sociedades, não se suponha que ele venha a substituir uma aristocracia por outra, nem a impor leis. Primeiramente, porque, proclamando o direito absoluto à liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, quer como crença ser livremente aceito por convicção e não por meio de constrangimento. Pela sua natureza, não pode nem deve exercer nenhuma pressão. Proscrevendo a fé cega, quer ser compreendido. Para ele, absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional que se baseia em fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma descoberta da ciência, dado que a ciência é a coletânea das leis da natureza, e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a ciência seria repudiar a obra de Deus. Em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrítica, porque então faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. E maior será essa influência pela circunstância de não ser imposta. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria que perder neste século de raciocínio se se transformasse em poder temporal. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mais bem compreendidas graças ao Espiritismo. E continua, mas vamos continuar na próxima. Antologia dos Imortais, a poesia é de Luiz Delfino, Hospital. Hospital, praia viva dos efeitos, esforo das causas esquecidas, reduto generoso de 1000 vidas, no espinheiral dos trilhos imperfeitos. Incompreendida dor, benditos leitos, ninho prisão de loucos e suicidas, dantes livres nas largas avenidas do egoísmo e do orgulho, vis e estreitos. Em teu regaço, as lágrimas são hinos, alguém te vela o clima atento e mudo, o médico no leme dos destinos, dá-nos o templo da angústia transitória, o florão da humildade por escudo, o laurel do trabalho por vitória.